Além dos tempos litúrgicos que a gente tem, o tempo do Natal, o tempo da Páscoa, Quaresma, Advento, a gente também dedica na igreja, às vezes, uns meses a um tema especial, como maio, por exemplo, a gente fala que é o mês de Maria. O mês de agosto é o mês das vocações, que a gente então celebra e fala das vocações também. Então, no primeiro domingo, aqui no Brasil, a gente fala que é o dia das vocações para o ministério ordenado. São os diáconos, os padres, os bispos. É um dia que a gente agradece a Deus essas vocações e reza por mais vocações. O segundo domingo é o dia dos pais, então a gente lembra da família. No terceiro domingo, a gente lembra da vida consagrada, as religiosas, os religiosos, os consagrados, e depois as vocações leigas também no último domingo. Os catequistas e tantos ministérios leigos, a gente lembra disso também. E a gente encontra também, dentro da nossa família da esperança, dentro das nossas fazendas da esperança, dentro das obras da família da esperança, a presença dessas vocações. E a gente vai tendo um privilégio muito grande disso, de conviver. Se a gente olha só aqui dentro dessa igreja aqui, temos as irmãs, temos as focolarinas, temos consagradas da família da esperança, tem padre, tem casado, tem pessoas em discernimento para encontrar a sua vocação. Então, toda a realidade da vocação a gente encontra aqui, né? Então, isso é bonito. E a gente vai pensando, o que é isso, vocação? O que é esse chamado? O que é isso? Então, a palavra vocação quer dizer um chamado. Deus que faz um chamado. E a gente, então, vamos dizer, tem vários chamados que Deus nos faz. Primeiro, a existir. A gente vê no livro do Gênesis, Deus foi criando tudo. Mas a gente não só existe, como uma pedra existe, como essa casa que existe, mas a gente tem vida, e é um dom. Quantas pessoas não chegaram nem mesmo a nascer, e nós estamos vivos, tivemos esse privilégio, conseguimos responder esse chamado. E depois, se a gente pensa também está vivo, as árvores estão vivas, os animais estão vivos, mas nós temos um chamado ainda além de existir, de viver. Nós temos um chamado de ser imagem e semelhança de Deus, amar como Ele ama. Nós então temos essa capacidade, esse chamado de amar. E como Jesus deu o mandamento, né, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. E aí Deus vai concretizando nessas coisas, estão bem gerais, amar como a Deus, amar a todos. Mas depois Ele vai colocando de uma maneira bem especial para cada um de nós, né? Para que a gente saiba a nossa maneira específica de amar a Deus e ao irmão. E Ele vai dando os instrumentos, vai nos ajudando. Então, Ele dá o que a gente fala que são os estados de vida. Um estado que a gente vai viver e vai amar, vai servir aos outros através dessa maneira que a gente vive. Então, a vocação que a maioria recebe é a vocação ao matrimônio, a vocação ao casamento, que é um dom. Eu, quando era seminarista, trabalhava com a pastoral vocacional e às vezes perguntava para um rapaz ou para uma moça se tinha vocação. E às vezes achavam que o matrimônio não era, porque respondia assim, não tenho vocação não, eu vou me casar mesmo. Falei, mas então você tem a vocação, não para ser padre, não para ser freira, mas para se casar. Isso é uma vocação, é um chamado de Deus, que é tão bonito, que Deus escolhe então o casal, para que se completem, se amem, para que gerem os filhos, que são filhos de Deus, para que os eduquem na fé, no amor. Então olha só que missão grande, né? De cuidar de um filho de Deus, de ter essa graça de participar nesse plano de Deus. E eu acho sempre bonito como Deus fala do amor dele pela humanidade. Ele compara sempre o amor dele do esposo pela esposa. Então como o casal também tem essa missão de refletir o amor de Deus pela humanidade. Depois tem aqueles que escolhem responder o chamado a não se casar.
Então, os consagrados, as consagradas, que a pessoa então recebe esse chamado de não formar uma família, mas ter o coração todo para Deus. E se tem o coração todo para Deus, o seu corpo é todo de Deus, seu tempo é todo de Deus, sua inteligência é toda de Deus. A pessoa se dedica toda a essa consagração, né? A se entregar. Não é que vai viver sem amor, mas escolhe amar a Deus assim. E também alguns, além dessa consagração, Deus ainda chama ao ministério de ser padre, né? E depois bispos, né? Ou tem os diáconos também. Então, daqueles que vão se consagrar a Deus para esse serviço bem específico, de celebrar os sacramentos, de santificar o povo, de pregar, de conduzir o povo. E Deus, além de dar esses estados de vida, dá também um chamado para nós, e para a maioria de nós aqui, um chamado bem específico, né? De um carisma, de uma maneira de viver. Porque existem padres, por exemplo, na paróquia, padres franciscanos, padre na fazenda, padre beneditino, mas são todos padres, missa é missa. Mas cada um tem um carisma, uma maneira de viver a fé, de viver o amor. Nós encontramos tantas congregações religiosas, tantas irmãs. E aí a gente tem aqui as irmãs franciscanas de Cícero, que então vivem aqui no meio de vocês de uma maneira franciscana, querem ser bem fraterna com todas, vivem a pobreza. Então tem um carisma bem específico, a exemplo de São Francisco. Se a gente vai lá no centro masculino, temos o mosteiro das Irmãs Clarissas, que também são franciscanas, mas você não vê as irmãs andando para lá e para cá. Por quê? A missão delas é mais a oração, a vida contemplativa. Elas atendem os meninos, conversam quando a gente vai lá, mas elas não ficam saindo do mosteiro. Já é uma outra maneira de viver a vocação. E aí Deus vai chamando para que a gente se santifique e possa santificar os outros. A gente encontra dentro da fazenda muitos casais. Quantas fazendas aí? Eu acho que, se não é a metade, mais da metade das fazendas são conduzidas por casais. Mas nós encontramos também tantos consagrados e consagradas. A gente encontra tantas aqui, que vivem no meio das fazendas também, que se dedicam então também a esse amor, a ter o tempo livre todo para se dedicar aqui de modo especial a recuperação, a fazenda, mas encontramos também tantas outras obras. E aí a gente vai perguntando também, mas como é que eu vou descobrir a minha vocação? Qual é o meu caminho? Como é que eu vou saber o que Deus quer? Se a gente perguntar para as irmãs, para as focolarinas que estão aqui, ou as consagradas, ou até as casadas também, não vai dizer, apareceu um anjo para mim, me entregou uma carta, né, dizendo assim, olha, você assina aqui, Deus mandou, você está intimado a ser uma consagrada, você está intimado a casar com aquela pessoa, né? Padre Fabiano, você vai ser padre. Não, a gente vai sentindo devagar o desejo, um encantamento, uma alegria. Não é que alguém que queira se consagrar, acha, não casar, Deus me livre. Se a pessoa pensa assim, não pode ser nem consagrada. Se a pessoa, né, pensa também casar, nossa, ser freira, Deus me livre. Se você acha que a outra vocação é ruim, né, então pensa a sua. Mas às vezes você vai pensar, nossa, ser uma irmã seria tão bonito, mas eu não me sinto chamado. É uma coisa bonita. Eu me sinto chamado a ter filhos, a ter o meu esposo. Ou, né, nossa, eu quero ser padre, né, tenho desejo de ser padre. Não, mas se casar é algo muito bonito também. E aí a gente admira, porque uma vocação completa a outra. Imagina se para cuidar aqui de vocês, estarem com vocês, só tivesse o padre, né? Eu já tinha perdido meus cabelos aqui com vocês, né? Mas eu faço a minha parte, aí tem as outras, a Socorro, Camila, né? Que também são consagradas, Juliana, Gelúcia, Lúcia, que estão com vocês e faz a outra parte, né? Então, se não tivesse os casados, então uma vocação completa a outra, né? Então, é esse o chamado que Deus faz. E essa semana a gente teve também um evangelho bonito que falava,
que o homem ia contratar as pessoas para trabalhar na roça dele, na vinha. Então uns começaram a trabalhar de manhã, outro 9 da manhã, outro meio-dia, outro de tarde. Porque às vezes também a gente pensa, eu me consagrar, ou eu me casar, agora eu já tô velho, já não tenho idade para isso, já não posso. Mas Deus chama cada um no horário que Ele quer. Então às vezes a gente pensa, eu estou aqui na fazenda, tanta coisa que eu já fiz, né? Como é que eu posso hoje abraçar uma vocação, uma missão? Então, se a gente conhece os consagrados, por exemplo, da fazenda, vamos ver, tem consagrados que também se recuperaram, também conheceram a vida da drogadição e depois se recuperaram. Temos seminaristas hoje se preparando para ser padre também, que não entraram para o seminário com 15 anos, mas entraram depois de ter passado uma vida dolorosa e hoje assumem isso, né? Pessoas que se casaram e hoje estão firmes, com uma vida bonita dentro da fazenda, no carisma, e assumiram isso depois também. Então nunca é tarde, se a gente ouve esse chamado, a gente vai respondendo. Então não vai ter um anjo que vai trazer a carta, mas principalmente, quando a gente vai sentindo esse desejo, a gente vai conversando com o padre, conversando com uma irmã, conversando com o responsável, e aí o discernimento vem aos poucos de qual é o nosso estado de vida. Então agradecemos a Deus pelo chamado que Ele nos faz, agradecemos a Deus pelas vocações que já responderam ao nosso redor, e se a gente não conhece ainda qual é o nosso caminho, que a gente pergunte a Deus e Ele vai revelando aos poucos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.